Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu tenho que falar que mais uma vez a jornalista e companheira, né, Mili Lacombe, falou bobagem sobre o Flamengo, né, numa participação no programa Sem Censura na TV Nacional. Ao abordar uma questão sobre o clube, inclusive, sobre o número de torcedores do Flamengo, falando que o Flamengo é gigante, que tem 20 milhões de torcedores, um pouco menos até, mostra um desconhecimento em relação ao número de torcedores do Flamengo, são 45 milhões, então acho que é um desrespeito até com o Flamengo, né, para falar sobre isso. E defender o impeachment do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que foi mal quando falou que a Renata Mendonça, aliás, boa comentarista, muito boa, chamou-a de nariguda, né? Isso tá errado, né? Não é legal. Mas aí ela falou, melhor dizendo, a Mili Lacombe, que isso é um bullying misógino e defendeu o impeachment do presidente do Flamengo, que deveria ser empichado, jogado para fora do clube. Ora, não é um processo, digamos, tão simples assim. Demanda uma reunião do Conselho Deliberativo, várias etapas e tal. O Flamengo não tem um histórico, aliás, em empichar presidente. Então, tá falando bobagem sobre isso, sobre o assunto, né? Acho que, repito aqui, ninguém compactua, pelo menos aqui não, com isso, mas defender o impeachment de um presidente por causa disso, chamar de bullying misógino, eu discordo. E falar que o Flamengo é gigantesco, beleza, mas que tem menos do que 20 milhões de torcedores, aí mostra até um certo desconhecimento em relação ao tamanho do clube, né? Então o Flamengo, como eu disse, tem aí, mundo afora, né, não é só no Brasil, 45 milhões de torcedores. E o clube, nesse momento, é até muito bem representado pelos jogadores que lá estão, né? Ontem, inclusive, o Arrascaeta publicou uma imagem na rede social, né, falando sobre lealdade ao Flamengo, aquela coisa toda. Gente, ninguém aqui discute que o Arrascaeta é um baita de um jogador que defendeu e defende o Flamengo com lealdade. Ninguém está discutindo isso. O que a gente discute é o péssimo 2026 do Arrascaeta, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito, versus o lance crucial no jogo contra o Corinthians, em que ele não passa a bola para o Samuel Lino. E aí esse lance acaba resultando na expulsão do Everton Araújo. Então, assim, ele pode ser criticado, sim. Ele pode ser cobrado, sim. Com ênfase, aliás. Ele não está imune a esse tipo de coisa. Não é porque ele fez um 2025 brilhante, que vem jogando de forma brilhante no Flamengo desde que chegou em 2019, que ele esteja imune a críticas, de forma nenhuma. Ele foi muito mal, aliás, nessa jogada, nesse lance, pessimamente. E não pode ser criticado por isso, e vai postar coisa falando em lealdade, essa coisa toda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? O jogador merece críticas, sim, por esse lance, e merece críticas, sim, por essa fase horrorosa do Arrascaeta. Será que está preocupado com Copa do Mundo? Essa é uma coisa muito importante para a gente falar também. Há vários jogadores do Flamengo convocados para as mais variadas seleções, né? Brasileira, colombiana, uruguaia, equatoriana. Então, eu vejo uma situação ali de preocupação em excesso de alguns jogadores, não todos, com a seleção, com as seleções, com a disputa para a Copa do Mundo, tá? Eu vejo dessa forma. E aí não pode, porque quem paga o salário dos caras são os clubes, né? São os clubes que pagam os salários. As seleções só existem
por causa dos clubes que contratam jogadores, que pagam salários para os jogadores e, por isso, são formadas, né? E a seleção não paga um tostão do salário dos jogadores, mas o jogador tem esse fetiche em defender uma seleção, né? Você veja que vários deles, quando chegam ao futebol brasileiro e voltam, estou por aqui porque não poderia recusar uma proposta de um clube desse tamanho, principalmente quando falam sobre o Flamengo, né? Mas também para ficar mais próximo da seleção brasileira. Eu acho um discurso, eu não gosto desse discurso. Eu acho que o jogador tem que vir para o clube, claro, pelas condições de trabalho que esse clube oferece, pela possibilidade de disputar títulos, para defender esse clube pelo salário que é pago. A seleção não paga absolutamente nada. E aí, na hora do vamos ver, o cara está mais preocupado em disputar a Copa do Mundo. Não estou falando que seja o caso do Arrascaeta. Estou sendo até abrangente em relação a isso, né? Ainda mais com a proximidade da próxima Copa do Mundo. Faltam menos de 90 dias. Então o camarada muitas vezes, inconscientemente até, vai botar o pé na bola e tal. Mas no caso do Arrascaeta, neste caso não teve nada a ver com a Copa do Mundo. Absolutamente nada a ver. Foi um erro que custou caro ao Flamengo no jogo contra o Corinthians. O que passou pela cabeça do Arrascaeta não dá aquele passo. Porque Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, os dois vieram para cima do Arrascaeta, cara. Os dois. E tinha livre do lado esquerdo o Samaulino. Se ele rola, o Samaulino muito provavelmente faria o segundo gol do Flamengo, né? O Flamengo faria 2-1 no 11 contra 11, ficaria muito difícil para o Corinthians entrar na defesa do Flamengo, como isso ficou apresentado, isso se apresentou após a expulsão do Everton Araújo. Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo conseguiu resistir, né, a uma posse de bola superior do Corinthians. Não foi uma superioridade tática, uma superioridade técnica que se mostrou no campo. Não. O Corinthians teve mais a bola. O Corinthians teve mais ações com a bola no campo ofensivo dele, Corinthians, mas não ameaçou a meta guarnecida pelo Rossi, a não ser naquela finalização do Yuri Alberto. Aliás, a Amélie Lacombe precisa se decidir, né? Se é Corinthians ou Fluminense, né? Voltando a falar sobre o gancho que motiva a gravação deste vídeo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.